Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos iniciar mais uma aula de neonatologia. Hoje eu vou conversar com vocês sobre hipoglicemia neonatal, né, ou hipoglicemia no recém-nascido. Ele é um quadro muito comum, diferente da diabetes, que não é um quadro comum no neonatologia. Então, no neonatal é muito comum a gente ver quadros de hipoglicemia, em que ocorre uma diminuição de açúcar no sangue do bebê, tá bom? Então, o que vem a ser, né, o que é hipoglicemia neonatal? A hipoglicemia neonatal, ele é um quadro clínico caracterizado por baixos índices de açúcar no sangue do recém-nascido. A glicemia dele, ela varia menor que 40 miligramas por dl, o que depende, sobretudo, de alguns comportamentos ou necessidades da gestante. Então, no adulto, né, o normal, normalmente que a gente encontra é de 70 a 120 miligramas por dl a glicemia. Então, o correto seria esse. No recém-nascido, o correto é a glicemia dar de 40 a 120. Porém, quando o bebezinho ele apresenta-se às vezes mal alimentado, bebezinho pig, né, ou um bebezinho filho de mãe diabéticas, ele pode ocorrer o caso dele sofrer de hipoglicemia, que é falta de açúcar no sangue. A hipoglicemia neonatal, geralmente ele acontece nas primeiras 72 horas de vida, então o bebezinho nasceu, aí vem essa fase dele, né, extrauterina. Essa fase extrauterina, ele às vezes costuma perder alguns gramas de peso, né, uns 10% do seu quilo aí, do peso que ele nasceu, ele pode perder, né, durante essas 72 horas de vida. E quando ele leva essa vida extrauterina, ele passa a ter uma maior funcionalidade cerebral, física, motora, manter-se aquecido, e tudo isso gera gasto de energia e necessidade de açúcar para esse gasto de energia. Se esse gasto de açúcar, né, que ele precisa gastar extrauterino não for recompensado através de uma boa amamentação, né, através de um suporte adequado nutricional intrauterino, mesmo antes dele mesmo nascer, ele pode sofrer de um diagnóstico de hipoglicemia, tá bom? Então, a hipoglicemia neonatal, ela normalmente é um diagnóstico que aparece nessas primeiras 72 horas de vida, caso ele não tenha um aporte nutricional adequado, nem intra nem extrauterino. E se o diagnóstico, né, e o tratamento não forem feitos a tempo, esse bebezinho ele pode ter danos cerebrais permanentes e levar a óbito. Por que que a gente fala em danos cerebrais? Porque o cérebro, ele é o principal órgão que demanda maior quantidade de açúcar corpóreo. Então, todas as nossas células precisam do açúcar e do oxigênio para sobreviver. Se não tivermos açúcar e oxigênio, as nossas células ficam inviáveis de trabalhar e fornecer energia para o seu funcionamento. Então, o cérebro ele é o principal órgão, é o órgão que mais demanda necessidades de energia. E se o bebezinho ele não tem açúcar suficiente circulante para poder fazer fornecimento cerebral, isso pode gerar danos permanentes, podendo levar a óbito, né, depois de um coma. Então, normalmente ele leva danos cerebrais, apresenta convulsão, ele fica em coma e vai a óbito, tá? Bom, aqui nós temos uma figura de um bebezinho de uma mãe não diabética, que é esse pequenininho. Então, o pequenininho ele é filho de uma mãe não diabética e o grandão é filho de uma mãe diabética. Então, normalmente os filhos de uma mãe diabética, eles nascem macrossômicos, tá? Que são bebês GIG, considerado grande para a idade gestacional. E por mais engraçado que pareça, essas crianças elas não nascem diabéticas. Elas, a partir de umas 24 horas, elas começam a apresentar quadros de hipoglicemia, que são quadros com a diminuição de açúcar no sangue. Isso se deve a uma hiperinsulemia que essas crianças fazem. O que que acontece? A gente aprendeu lá em anatomia que, né, a criança, nós seres humanos absorvemos, né, o açúcar pela parte digestiva. Esse açúcar é levado ao sangue.
do sangue e ele é transportado para o restante do corpo. Só que para ser transportado para as células do corpo, ele precisa de uma substância, de um hormônio chamado insulina. Quem produz essa insulina é o pâncreas. Então, quando o bebezinho está dentro do útero da mãe diabética e essa mãe tem na sua corrente sanguínea muito sangue com muito açúcar, ele dentro do útero, através da placenta, ele vai sugar o plasma com excesso de açúcar. Ele sugando esse plasma com excesso de açúcar, ele obrigatoriamente, o pâncreas dele fica obrigado a produzir muita insulina. O pâncreas dele produz muita insulina. Produzindo muita insulina, ele gera um quadro de hiperinsulemia, por conta de estar dentro de útero de uma mãe em que o plasma sanguíneo está com muita quantidade de açúcar. Então, esse bebezinho ele faz um quadro de hiperinsulemia. Só que o que acontece? Quando ele está dentro da barriga da mãe dele e ele come aquele excesso, né? Ele está absorvendo pela placenta aquele excesso de açúcar. O pâncreas dele está tendo que produzir um excesso de insulina. Ele nasce. Esse excesso de insulina produzido vai continuar sendo produzido nos primeiros dias, nas primeiras horas de vida. Só que o leite que ele vai tomar da mãe não contém a quantidade de açúcar em que ele absorvia pela placenta. Então, esse bebê ele vai apresentar um quadro de hiperinsulemia, né? Porque dentro do útero ele foi criado assim, então ele nasce e continua apresentando esse quadro de hiperinsulemia, porém não tem essa quantidade de açúcar excessivo que tinha dentro do plasma da mãe. Apenas tem o leite materno. Então, essa hiperinsulemia vai gerar um quadro de muita fome. Constantemente o cérebro dele, constantemente o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central, ele vai gerar essa falta de saciedade. E essa falta de saciedade é apresentado com irritação. Então esse bebezinho, ele vai apresentar extremamente irritado, apresentando quadro de hiperinsulemia e, consequentemente, necessitando do açúcar para conseguir se manter aí tranquilo até esse quadro de hiperinsulemia passar. Então, a medicina ela vai ter que trabalhar com essa criança de uma forma em que não forneça também excesso de glicose para não continuar com essa hiperinsulemia permanente e que ela se torne somente transitória, tá? O tratamento para a hipoglicemia é endovenosa. Então, normalmente a hipoglicemia ela é feita endovenosa. Primeiramente, né, a hipoglicemia ela tenta ser tratada com um aumento na demanda de amamentação. Então, qualquer hipoglicemia ela tenta ser tratada com o aumento da amamentação. Se caso o aumento da amamentação não seja suficiente para essa hipoglicemia, vai-se entrar então com glicose endovenosa, com soro glicosado, né? Então, segundo a prescrição médica, o médico vai prescrever soro glicosado para essa criança, de quanto em quanto tempo que ela vai tomar, tá bom? Em alguns casos, pode ser usado o glucagon, né? O glucagon ele vai fazer quebra de reserva energética para fornecimento tecidual, tá bom? Mas isso em casos, tem que estudar, o médico vai estudar o caso da criança, se tem possibilidade dela fazer o uso intramuscular do glucagon, tá bom? Então, as causas de hipoglicemia neonatal, as mais comuns são às vezes mães que ingerem drogas, álcool, medicamentos durante a gestação. O que que acontece? Vou mostrar um bebezinho aqui. Porque aqui eu não tenho bebezinho. Mas por exemplo, vamos dizer que esse bebezinho pequenininho aqui, a mãe dele fez uso excessivo de álcool e droga durante a gestação. O que que acontece com o bebê quando a mãe faz uso excessivo de drogas ou medicações desconhecidas? Esse uso de drogas, ele faz um aumento do sistema nervoso central, do funcionamento do sistema nervoso central dessa criança.
Então, a mãe que ingere drogas, ela aumenta o metabolismo do neném intraútero. Aumentando o metabolismo intraútero, o bebê ele fica com uma necessidade energética muito grande. Então, aumentando o metabolismo, esse bebê precisa de muito mais energia. E essa energia advém do açúcar. Então, ele vai gastar todo o açúcar que ele tem dentro do sangue. Quando ele nasce sem açúcar no sangue, caracterizando um quadro de hipoglicemia. Irritabilidade, podendo ser até um quadro de sintoma contrário, em vez de se apresentar com irritabilidade, ele se tornar apático, sem tônus muscular, flácido, sonolento, comatoso, tá? Ou com irritabilidade, no caso de mães que usam crack, por exemplo. Tá bom? Então, essas mães usuárias, drogaditas, os filhos tendem a vir nascer com quadros de hipoglicemia, tendo necessidade de ter um aporte nutricional ali melhor para essas crianças, tá bom? Também está relacionado à assistência da diabetes, como eu falei com vocês, devido a uma hiperinsulemia transitória do bebê. No caso de mães diabéticas, é comum que o bebê nasça com excesso de peso, chamados GIGs ou bebês macrossômicos, tá bom? E aí não vão ter a energia necessária para suprir os seus tecidos, ocasionando um quadro de hipoglicemia. Esses foram os principais casos. Outro principal caso também são as mães que não se alimentam durante a gestação. Então, gestantes que não se alimentam direito, o bebê precisa de energia, precisa do açúcar, ele não vai ter o açúcar, e aí gera o quadro de hipoglicemia por má alimentação intrauterina, né? Por má alimentação gestacional. Outras causas mais raras são relacionados a problemas de má formação do bebezinho. Então, normalmente, bebezinhos que sofrem problemas de má formação de pâncreas, né, má formação de hormônios, hormônio de crescimento, hormônio tireoidiano, que é responsável pela velocidade das reações físicas. Lembrando que quanto maior a atividade física, né, maior a atividade das nossas células, mais a necessidade do açúcar, então maior será o seu gasto. Problemas relacionados à hipotermia, porque ele faz gasto de energia para tentar manter-se mais aquecido, né? Problemas de excesso de células sanguíneas, além de outras causas genéticas. Então, patologias em si pode levar a um quadro de hipoglicemia, né? Problemas de intubação, neném que necessita ser intubado, asfixia, por exemplo, porque o neném entubado, ele fica com dificuldade de se alimentar. Por quanto tempo que esse bebê ainda não mamou? Nossa, o bebê nasceu, foi entubado, e quando que ele mamou? Ele não mamou ainda, então há necessidade de entrar, né, com a glicose aí endovenosa por soro glicosado. Então o médico tem que ficar muito atento à hipoglicemia neonatal, porque ela sempre está presente, tá bom? Sempre pode estar presente. Os principais sintomas pode ocorrer da criança ser assintomática para hipoglicemia. Por quê? Porque o nenenzinho, ele já tem a característica de dormir muito. Então, um neonato, ele normalmente ele dorme muito. Então, apresenta-se para nós como equipe como assintomático. Mas, na verdade, os índices de açúcar dele está muito baixo no sangue. Então, a gente tem que se atentar a alguns outros sinais, como irritabilidade. Essa criança está levando a mãozinha muito tempo na boca, significa que ele não está se alimentando direito. Essa criança está dormindo muito. Então, um recém-nascido, normalmente, ele tem que mamar de 2 em 2 horas, o recém-nascido. A gente fala em livre demanda. Ou seja, mamar quanto quiser, a hora que quiser. Só que ele não pode ficar mais de 2 horas sem mamar. Principalmente porque ele é recém-nascido, ele acabou de nascer, né? O gasto de energia dele está sendo muito grande aí para um novo ritmo de sobrevivência. Então é importante ficar atento a esses bebês que ficam muito tempo dormindo sem comer. Eles têm que serem acordados para serem alimentados de 2 em 2 horas, os recém-nascidos, tá bom?
Então, a hipoglicemia nos recém-nascidos ela pode ser assintomática, por isso o recém-nascido com risco, né, para desenvolver essa condição, ele deve fazer o exame para níveis de glicose, normalmente é feito nas 24 horas, né, depois de 24 horas, porque é aí que consegue se manifestar a doença de hipoglicemia. Como eu falei com vocês, a criança ela perde peso nesses 3 primeiros dias de vida aí, uns 10% do peso ela perde nesses 3 primeiros dias de vida. Então é importante também, depois de 24 horas de nascido, fazer o teste de HGT para verificar se essa criança está apresentando hipoglicemia ou não, né? A maioria das manifestações da hipoglicemia é inespecífica, né? A maior parte do bebê, eles não ficam com sequela, até porque a gente aumenta a amamentação, é dado soro glicosado, né? Agora, se esses bebês não tiverem os tratamentos adequados, aí já pode ocorrer sequelas, tá? Então, a maioria da manifestação neonatal é inespecífica e a maior parte dos bebês acometidos não ficam com sequelas. Então, essas sequelas se reservam apenas para os bebês que não são tratados, tá? A gente tem aqui dois extremos. Quando o bebê apresenta sintomas, nós temos dois extremos de sintomas, tá? Nós temos esse extremo aqui, que seria um bebê extremamente irritativo, que ele fica levando a mãozinha na boca, mostrando que está com fome, né? E nós temos um outro quadro que é um oposto a esse, que seria um bebezinho extremamente letárgico, sonolento, em que ele não mama, ele não tem força nem para mamar, de tão fraco que ele se encontra. Então a gente tem dois extremos. Em um dos casos, nós vamos ter um bebezinho taquicárdico, né? Nervoso, pode apresentar convulsões, perda de consciência e mais tarde o coma, são graves. E nós temos, por outro lado, também um bebezinho hipotônico, né? Letárgico, apático, bradicárdio, hipoativo, que depois desses quadros de hipoatividade, bradicardia, vai começar a apresentar igual acima, apneia, cianose e convulsão, tá? É importante a enfermagem ficar atenta quais são os sinais de que o bebê começa a sentir fome. E é importante a enfermagem observar se esse bebê está com uma pega de peito adequada. Esse bebê consegue abocanhar a areola, mamilo de forma adequada para fazer a sucção? Esse bebê se encontra satisfeito com o leite e a quantidade de leite que está sendo amamentado? De quanto em quanto tempo esse bebê está sendo colocado na mama para mamar? Por quanto tempo ele está permanecendo na mama para sua alimentação? Ele está dormindo na mama, o bebê não pode dormir na mama. Então é importante que tenha consciência, o bebê tem que mamar no mínimo de 2 em 2 horas. Ele tem que permanecer na mama no mínimo 10 minutos. Então isso tudo é muito importante. Ele não pode dormir na mama. É importante que veja ele com a sucção efetiva. Tá? Caso contrário, há necessidade de complementação alimentar por parte da medicina. Então, o médico vai prescrever complementação alimentar além do leite, vai prescrever uma complementação aí. Então é interessante com que a equipe fica toda vigilante frente a esse quadro de hipoglicemia. Aqui a gente tem um quadro que mostra quais são os primeiros sinais em que o bebê apresenta fome. Então, normalmente o bebezinho ele começa a se mexer muito, começa a botar a mãozinha na boca, chorar com a mãozinha na boca e começar a se irritativo e sempre levando a mãozinha na boca. Então, quando ele começa a chorar com essa ideia de ficar levando a mãozinha na boca, significa que ele está com fome, é um choro de fome, tá bom? A deficiência de açúcar, ela pode acontecer no feto ainda dentro do útero. Então, o bebezinho ele pode apresentar hipoglicemia intrauterina se a mãe não se alimenta direito, entendeu? Então, a deficiência de açúcar ela pode acontecer no feto ainda dentro do útero, dependendo de episódios de hipoglicemia da própria mãe durante a gestação. E isso pode levar a complicações sérias, com lesões cerebrais para o bebê dentro do útero, tá? Se mantida por 5 ou mais dias, né? A hipoglicemia do recém-nascido ela aumenta o risco de
problemas neurológicos, independente da sua severidade. Por quê? Porque o cérebro ele é o órgão que maior demanda quantidade de açúcar. É o órgão que mais precisa de açúcar. E quando o bebê nasce, ele sai dessa vida intra para extrauterina, ele depende do fornecimento de energia para se manter vivo. Dependendo desse, como ele é dependente desse fornecimento, ele precisa do açúcar, porque é o açúcar, junto com o oxigênio, que vai ocorrer a liberação de energia para a sobrevivência dele, tá bom? Assim também como a nossa. Como que o médico vai fazer o diagnóstico? Normalmente o diagnóstico é feito depois de 24 horas de nascido, né? É feito na lateral do calcâneo. Então, na lateral do calcanhar aqui, essa região do calcanhar aqui, é feita nessa lateralzinha, igual é feito no dedinho, né? Faz-se assim uma formazinha de pinçazinha para ficar bastante irrigado, fura, coloca a fita no aparelho, depois da fita no aparelho, coloca a fita próximo da gotinha, a fita que já vai estar no aparelho vai absorver essa gotinha e vai dar o valor da glicemia. Lembrando que o valor ele não pode dar abaixo de 40 miligramas por dl, tá bom? O diagnóstico é realizado a partir de uma dosagem de glicemia, que eu falei com vocês, né, do capilar, em sangue venoso do bebê. É dessa forma que é feita a coleta. Como que o médico vai tratar essa hipoglicemia? O tratamento ele consiste na glicose, tá? Dada ou via oral ou endovenoso, mas normalmente é dado endovenoso. É feito soro glicosado normalmente. Lembrando que, em antemão, o que os médicos vão tentar fazer é aumentar o número de mamadas, tentar normalizar essa hipoglicemia com um aumento no número de mamadas. Se esse número de mamadas não for o suficiente, aí então entra com soro glicosado, tá? O recém-nascido ele deve permanecer na UTI neonatal até atingir o nível de glicose adequado, o que pode levar alguns dias ou semanas. Em alguns locais, em alguns hospitais, ocorre, eles deixam a permanência no alojamento conjunto de bebês com infusão venosa, mas em outros não. Então, existe uma restrição muito grande quanto a isso, por quê? Porque normalmente alojamento conjunto ele é um local aberto, em que recebe-se visitas, né? E precavendo, talvez por baixa imunidade, esse bebê ele vai estar com hipoglicemia, mas essa falta de açúcar, ele também gera uma baixa imunidade, no sentido de que ele não tem energia suficiente para lutar caso ele venha ter um vírus ou uma bactéria. Então, algumas instituições não vão deixar um bebezinho com quadros de hipoglicemia em alojamento conjunto, visto o risco dele pegar algum tipo de bactéria, algum tipo de vírus pela fraqueza, pelo quadro de hipoglicemia que ele vai estar apresentando. Então, alguns hospitais podem vir que aceitem, outros não. Por isso que eu já falei que aqui o recém-nascido normalmente ele deve permanecer na UTI como uma forma de resguardar ele, né, a não vir a pegar nenhum tipo de vírus ou bactéria, visto que o quadro de hipoglicemia leva a uma baixa fonte de energia, leva um bebezinho mais letárgico, mais susceptível talvez a outras doenças, tá bom? Pode ocorrer o uso do glucagon intramuscular, que é um hormônio. O glucagon, ele trabalharia quebrando energias, então reserva energética, o glucagon ele quebra reservas de energia para liberação pro sangue, mas isso aí o médico tem que estar vendo se esse bebezinho tem reserva energética para fazer a utilização do glucagon, né? Porque se for um pig pequeno para a idade gestacional, normalmente ele não vai ter energia para fazer o uso do glucagon. O uso de epinefrina também pode ser utilizado, né? Epinefrina, adrenalina, que faz um pouco de taquicardia, vasoconstrição, talvez por esse bebezinho estar meio apático, né? O diazoxeto, que vai fazer uma produção limitada de insulina, então vai diminuir a insulina, consequentemente vai deixar normatizado a quantidade de açúcar no sangue. Mas isso aí limita um pouco também o recebimento do açúcar pelos órgãos. Então, o tratamento ideal mesmo é o soro glicosado.
tá bom? Então, o tratamento ideal é o soro glicosado, fazendo o médico, podendo o médico, né, se utilizar de outros tipos de medicações, como eu falei, que é o hormônio glucagon, a epinefrina e o diazóxido, tá bom? Como que a mãe vai evitar a hipoglicemia neonatal? Então, a mãe ela não pode ingerir bebidas alcoólicas, uso de drogas. Por quê? Porque isso aumenta o metabolismo do bebê. Aumentando o metabolismo desse bebê, ele vai precisar de energia intraútero, não vai ter essa energia intraútero. Quando ele nascer, ele vai apresentar um diagnóstico de hipoglicemia. O mesmo acontece quanto a tomar medicamentos sem orientação médica. Então, não se sabe qual é o efeito que essa medicação vai fazer a esse feto. Então, pode fazer, né, ao bebezinho intraútero ali um excesso de metabolismo, quebra de glicose, né, quebra de açúcar, gerando um quadro de hipoglicemia. Controlar a diabetes, né, visto que esse bebê ele vai fazer uma hiperinsulemia, que é um aumento de insulina, e ele vai nascer com essa hiperinsulemia durante um tempinho aí pós-parto, né? E isso aí vai gerar quadros de hipoglicemia nele. E evitar grandes comoções emocionais, porque grandes emoções geram um desgaste energético muito grande. Gerando um gasto energético muito grande, esse bebezinho não vai ter condições de ter açúcar no sangue devido a esse gasto energético advindo da mãe e sendo descarregado nele também, tá bom? Como evitar a hipoglicemia? É necessário identificar, normalmente nós, como equipe de saúde, é necessário identificar os bebês de riscos, né? E dosar os níveis de glicose. Quais são os bebês de risco para nós, como equipe de saúde? São os PIG, né, que são os pequenos para a idade gestacional, e são os DIGs, que são os grandes para a idade gestacional. O PIG, porque não tem aporte nutricional nenhum, e o GIG, porque apesar de ter aporte nutricional, ele sofre de hiperinsulemia, excesso na produção de insulina, né, acabando aí com todo o açúcar no sangue, tá bom? Então é importante nós da equipe estar de olho nesses PIGs e no GIG, tá bom? Dando um toque sempre nos médicos quanto possível. Mas eles sempre estarão atentos. Mas é bom sempre nós, como equipe, também estarmos atentos. Outros pontos importantes, né, é minimizar a perda calórica desse RN, então manter ele sempre aquecido, porque como eu falei para vocês, né, o bebezinho ele nasce, quando ele nasce, ele gera uma perda energética muito grande, porque ele tem que se manter vivo. Então o cérebro funciona mais rápido, a respiração, os órgãos vitais e tudo isso gera gasto de energia, né? E o nosso armazenamento de energia, ele está através do tecido adiposo. Se a gente não aquecer essa criança, ele vai ter que perder essa reserva energética para se manter aquecido. Então, o ideal é sempre mantê-lo aquecido. Outra coisa é não estadiar sua primeira mamada. Então, muitas das vezes o neném nasce em parto cesáreo, nasceu cesárea, aí a mãe fica lá no centro cirúrgico e o bebê fica lá em cima. Aí eles pesam, vão medir, vão dar banho, e o bebê sem mamar. E o bebê sem mamar e a mãe lá no centro cirúrgico, o bebê sem mamar. Então, é muito importante com que não seja estendido essa hora da mamada. É importante o bebê mamar o quanto antes possível. Então, o quanto antes que a gente poder ofertar a mama para esse bebê é muito importante, tá? Por isso que os pediatras, né, e nós, como equipe de saúde, devemos ter uma vigilância cuidadosa aí quanto aos sinais clínicos e os sintomas desse bebê que está com fome, tá bom? Bom, essa aqui é uma outra matéria que eu vou iniciar com vocês na próxima aula, Síndrome da Morte Súbita, tá? Por enquanto eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Vou ceder um material de leitura extra para quem tiver interesse, né, em aprofundar um pouco mais sobre o assunto. E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida sobre hipoglicemia neonatal, só falar comigo, tá bom? Muito obrigada e, e é isso. Bons estudos.